Câmera. Boa tarde, bem-vindos aí para o nosso segundo momento. Hoje é dia 11 de novembro de 2021. Meu nome é Ricardo Machado e essa aqui é a disciplina de Introdução à Segurança do Trabalho, do curso técnico de Segurança do Trabalho, do campus Natal Central, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Né? Estamos aqui no ensino remoto emergencial, essa é a nossa aula síncrona da segunda semana dessa disciplina, né? E hoje a gente está tratando aqui do acidente de trabalho, a lei, né, a legislação previdenciária que referente à segurança do trabalho, uma parte dela, né, que é o acidente de trabalho, tá? Então, deixa eu voltar o slide aqui, só para a gente não ficar com esse vídeo muito cortado, né? A gente viu que no artigo 19 da Lei 8.213, o acidente de trabalho é definido como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, né? E ele tem que ter uma lesão corporal ou uma perturbação funcional. E não é qualquer lesão corporal e nem qualquer perturbação funcional. Essa lesão ou essa perturbação tem que me causar a morte, a perda ou a redução da capacidade do trabalho. Tá? E essa perda e redução, a morte não, mas a perda ou redução pode ser permanente ou temporária. A morte sempre é permanente, como a gente comentou, né? Ok? Então, esse evento aí vai me dar direito ao seguro de acidente de trabalho. Também equivale ao acidente de trabalho, à doença profissional do trabalho, aquele acidente ocorrido no local de trabalho em consequência de atos de agressão, sabotagem, terrorismo, tá? Ofensa física intencional, né? Colega lá, ou de um terceiro, é um agente externo aí da empresa, e, claro, vai ter que me gerar, esse acidente não é qualquer coisa, tem que me gerar uma perda ou redução da capacidade para o meu trabalho. Tá? E também a doença proveniente de contaminação acidental, por exemplo, uma contaminação química, né, ou uma contaminação biológica, uma contaminação radioativa, né, por aí um risco com agente físico, né, que me gere uma doença, e essa doença vai ser enquadrada lá também como doença do trabalho, tá? Pelo médico do trabalho da empresa. E também o acidente de trajeto, que a gente também chama de acidente de percurso, ou ainda em viagem a serviço da empresa. Qual é a diferença aqui? Vamos lá. O trajeto é da casa para o trabalho ou do trabalho para casa no horário compatível, claro, compatível com a minha jornada de trabalho, né? Então, se calcula lá qual é o tempo, um tempo razoável para eu chegar até o meu trabalho usando qualquer meio de locomoção. Bicicleta, Professor, moto, ônibus, pode falar. mas Pode falar. nesse horário compatível consta também tipo hora extra, porque é fora Consta do. também. A hora extra está alterando a minha jornada de trabalho. Então, normalmente eu saio às 6 horas da tarde, às 18 horas, mas nesse dia eu vou fazer 2 horas extras. Eu vou sair às 8 horas, né? E aí me acidentei às 8h30, né? Se esse trajeto, esse tempo razoável aí de meia hora para chegar em casa for considerado que é um acidente de trajeto. Agora, olha só, o que não inclui? Você saiu do trajeto possível. Por exemplo, eu voltar para minha casa, imagina eu moro aqui em Nova Parnamirim, né? Nem Natal, nem Parnamirim, né? Aqui perto da Cidade Verde, aqui do bairro Cidade Verde. Então, para eu vir para cá, do IF para cá, eu posso vir pela Avenida Ayrton Senna, posso vir pela BR-101, posso fazer um trecho também, posso vir, passar lá pela Rota do Sol, vir para cá, pela Cidade Verde, né? Então, todos esses são trajetos viáveis, possíveis. Então, se eu me acidentar em qualquer trajeto desse, no horário compatível, isso é um acidente. Claro, tem que ter a lesão também, né? Vai ser um acidente de trabalho, tá? E não é só acidente de trânsito, tá? Eu posso ser, por exemplo, assaltado, quebrar o pé ao sair do ônibus, tá? Ser violentado, aí, sei lá, por alguma coisa, atropelado. Não necessariamente tem que ser um acidente de trânsito. É alguma coisa, um evento que gere uma lesão. Tá? Agora, o que ocorre é assim, não, eu me acidentei lá na Zona Norte, né, mas eu moro na Zona Sul. Então, como é que é possível isso? Né? Eu saí do meu trajeto normal de trabalho. Tem uma história aí de que, e se o cara parar na padaria, e aí se acidentar saindo da padaria? O INSS não chega nesse refino, tá? Dizer, não, o trajeto, mas o cara parou para dar bom dia para uma senhora que estava na rua e por causa disso atrasou 1 minuto, e aí foi
foi acidentado por causa disso, né? Não chega nesse refino, tá? Chega a ser, assim, aos absurdos, assim, de você não ser aquele trajeto normal, você foi resolver outra coisa na sua vida, por exemplo, você trabalha de dia e estuda de noite. Se você se acidentou saindo da empresa para a faculdade, ou para o IF, né? E isso não é o seu trajeto de casa-trabalho, trabalho-casa. Então, o seguro não cobre. Você pode fazer isso? Posso, mas eu perco a cobertura do seguro, tá? Então, esse é o acidente de trajeto. Outra coisa, na hora do almoço, eu resolvi que não vou almoçar em casa e nem na empresa. Eu vou atravessar a rua para almoçar ali no Midway, vou lá no Habib's, comer uma esfirra de R$ 1 lá, nem sei se ainda existe isso, né? E aí eu sou atropelado ó, na frente do IF. Cruzei o sinal verde ali e sou atropelado. Nesse caso, não é acidente típico, porque eu não estou na empresa, não estou exercendo, não estou no meu horário de trabalho, e também não é acidente de trajeto, porque eu não estou indo para casa. Tá? Outra situação é a viagem a serviço da empresa. Por exemplo, o Campus Mossoró resolve entrar num acordo de cooperação e chamar o professor Kleber para dar uma palestra lá no campus de Mossoró num determinado dia, usando o carro oficial, vai com o motorista, e aí ele se acidenta nessa. Isso é uma missão a serviço da empresa, né? É uma viagem a serviço da empresa. Assim como a gente fazer um curso e uma feira de segurança do trabalho lá em São Paulo, por exemplo. Inclusive, recomendo para vocês aí, a cada 2 anos, né, no ano par, eu acho que esse ano ainda não vai, o ano que vem talvez ocorra, né, a Feira Internacional de Segurança e Proteção, né, é o segundo maior evento de segurança do trabalho do mundo. A primeira é em Hannover, lá na Alemanha, e a nossa aqui no Brasil é a segunda, muito legal, né, então assim, eu vou lá fazer isso, aí ao me deslocar do hotel para o evento, me acidente, ou o hotel pega fogo, me acidente dentro do hotel, cai o avião, me acidente no trajeto, tudo isso é uma missão a serviço da empresa, agora eu não posso sair da missão, né, resolvi fazer umas comprinhas lá na 25 de março, lá, né? E aí lá sou esfaqueado para roubar o meu dinheiro lá. Então, aí eu saí da missão, né? E eu perco o direito ao seguro de acidente de trabalho. Né? E que seguro é esse, né? São os prêmios da apólice de seguro, os benefícios, o INSS chama de benefícios. Então, o primeiro seria o auxílio-doença. Cuide aqui que eu vou perguntar isso aí na tarefa de vocês aí, vocês vão errar, né? Então, olha só. Quando eu me acidento, recebo o BV-91, o auxílio-doença. Mas foi um acidente, professor, não é doença. Não interessa, o nome do auxílio é auxílio-doença. Ele considera que você está afastado por perda da saúde. Então, arranquei o meu dedo numa máquina, isso é um acidente. Vou ganhar o B91 do INSS, o benefício 91 lá do código deles, do sistema do INSS. Auxílio-doença. Quando eu retornar ao trabalho, costurar o meu dedo de volta, fiz a fisioterapia, o meu dedo funciona, está tudo bem, voltei sem nenhuma sequela, aí perco esse benefício auxílio-doença. Se eu voltei com uma sequela, voltei sem o dedo, não deu certo lá a cirurgia e tal, o cachorro comeu meu dedo na hora que ele arrancou na máquina ali, esse benefício auxílio-doença vai ser convertido em auxílio-acidente, o B94. Aí o que é esse auxílio-acidente? O auxílio-doença é o meu salário integral pago pelo INSS, enquanto eu estou afastado. Tá? E o auxílio-acidente, o que é? É um percentual do meu salário de contribuição proporcional à perda da minha capacidade para o trabalho. Se a minha perda for total, aí eu não vou ganhar o auxílio-acidente, vou ganhar a aposentadoria por invalidez acidentária, né? Tá? Então, voltei sem um olho, sem um dedo, voltei sem habilidade na mão, porque quebrou tudo aqui, a fisioterapia não resolveu, então vou ganhar um auxílio-acidente. Então, entenderam como é fácil errar numa prova? No primeiro momento, você se acidentou, recebe o quê? Auxílio-doença. Ó, pegadinha, né? Se eu fosse elaborar uma questão de concurso, e elaborar essa, né? Para vocês, só vocês acertarem, conseguirem esse emprego na usina de Angra 3, aí, de técnico de segurança, né? Concurso público aí. E no segundo momento, se eu tenho uma sequela, eu ganho auxílio-acidente, tá? Se morri, não ganho nada, tá? Eu morri, só vou ganhar a vida eterna, terreno que eu já comprei lá no paraíso, né? Lugar cheio de nuvens, com anjos tocando harpa, né? Cheio de velhinha, de freira, né? Lá, cuidar de mim lá no céu, né? Não ganho nada. Quem ganha é minha companheira aqui, companheira, minha família, né? E é a pensão por morte.
Tá? Outro prêmio, né, seria a aposentadoria por invalidez. Agora, cuide aqui, ó, não é arrancar um dedo, já fiquei inválido, tá? Furou um olho, já fiquei inválido. Não é isso, tá? Você não pode prestar para mais nenhum trabalho. Então tem que ser uma invalidez bem que te invalida mesmo, tá? Ah, Professor, fiquei paraplégico. Diga aí, pode falar, Léo. uma pessoa que é. Como, peraí, deixa eu reformular, senão vai sair meio estranho. Diga, pode falar, a gente conserta aí, Deixa vai. eu só tentar reformular aqui na minha cabeça, porque tá vindo uma outra palavra, só não tá vindo certa, né? Uma Sim. pessoa que é dependente químico, ela pode ser considerada, se aposentar por invalidez? É porque no INSS existem outros benefícios que não são relacionados ao trabalho, tá? Então, tem lá algumas coisas assim de assistência social, tá? Porque eu conheço uma Mas a pessoa, dependência química, ela também pode ser revertida, né? Pode eu ser conheço uma pessoa que revertida. ela é dependente químico e ela, hoje em dia, ela é aposentada, né? Aí só não sei por quê. Se é por invalidez ou se é por... Não, mas não é esse seguro aqui do acidente de trabalho, né? Você pode, por exemplo, assim, uma contaminação química que te causou lá uma doença, tal, né? E te incapacita para o trabalho, né? É um transtorno mental relacionado com o seu trabalho. Se você configurar, por exemplo, você virou dependente químico aí por conta da sua condição de trabalho, e aí isso configuraria como uma doença do trabalho, aí talvez, né? Mas aí teria que ver esse caso. Eu sei que o INSS tem uns outros benefícios sociais também, que a gente chama aí de aposentadoria também, mas não é essa aposentadoria por invalidez acidentária, vamos dizer assim, tá? Então, veja, se eu fiquei paraplégico, sofri um acidente de trajeto, capotou o carro e eu não consigo mais caminhar, né? Eu estou inválido? Não, apesar de antigamente a gente chamar o cara de inválido, né? Oh, o cara ali é inválido, né? Eu sou uma pessoa com deficiência, eu posso desenvolver um outro trabalho, talvez não aquele trabalho que eu fazia antes, mas eu posso fazer um outro trabalho sem precisar me aposentar, né? Então eu voltaria para o trabalho ganhando lá, tipo, no início eu sairia ganhando esse auxílio-doença, quando eu retornasse ao trabalho, converto essa minha perda de mobilidade no auxílio-acidente, aí proporcional à minha perda de capacidade de trabalho, e aí eu vou ter um outro benefício aqui, que é a reabilitação profissional, vamos ver o que é isso, tá? Então aí não aposentaria, né? Eu sei que alguns de vocês devem estar pensando assim, antigamente o cara furava um olho e já se aposentava, né? Arrancou o dedo na máquina, já se aposentava. Tem até umas questões assim do cara ter feito até de propósito para se aposentar, né? Mas não é mais assim, tá? Vai passar lá na perícia médica, a perícia vai dizer, não, não, você não é inválido. Você perdeu um braço, mas você pode fazer uma atividade, porque ainda tem outro braço, né? E aí, esse aí seria esse outro benefício, além da assistência médica, que é pelo SUS e pelas clínicas de fisioterapia que o INSS mantém, inclusive temos uma aí próxima ao IF, aí na estrada do Morro Branco, ali, quem vai para o Parque dos Namorados aí, né, Parque das Dunas, mas essa volta para o meu trabalho seria uma coisa não do tratamento de saúde, mas de uma reabilitação profissional. Então, o que seria isso? Eu poder colocar nessa pessoa uma nova profissão, por exemplo, que ele possa desenvolver com aquela deficiência. Tá? Por exemplo, aconteceu alguns casos aqui na minha carreira, não comigo, né? Mas assim, tive um aluno lá no Senac que ele era jogador de futebol do América, era jogador profissional, pagava o INSS como atleta profissional, né? E aí ele teve uma lesão no joelho, se afastou como auxílio-doença, quando voltou a jogar e lesionou o joelho novamente. Então, o INSS, a perícia do trabalho lá do INSS, chegou à conclusão que ele não poderia mais jogar futebol com aquela lesão. Ele consegue andar, consegue dar uma corrida curta. Então, o INSS pagou para ele um curso, e é por isso que ele foi meu aluno, né? Lá no Senac, pagou o curso de técnico de transações imobiliárias, para ele poder mudar de profissão e arrumar uma outra profissão que não seja ser atleta de futebol. Tá? Então, essa é uma reabilitação profissional. Agora, se lembre que esse seguro não te garante emprego, vai te dar empregabilidade, né? Então, daí, se você vai ficar desempregado quando for reabilitado, não é garantia, o INSS não garante isso. Né? Pode falar, Nayara.
Mas é qualquer tipo de qualificação, tipo assim, até uma graduação ou só curso técnico mesmo? Sim, boa pergunta, né? Assim, tem que ser compatível com a tua qualificação atual, né? Você, eu quero ser médico. Eu era eletricista aqui, agora eu quero ser médico neurocirurgião. Então não é assim, é no mesmo nível que você estava, né, e se paga. Normalmente são cursos técnicos ou cursos de formação profissional inicial e continuada, tá? Tem também cursos básicos, assim, cabeleireiro, manicure, auxiliar de escritório. Né? Eu queria virar programador de computador para ir trabalhar no Google. Agora que eu sou paraplégico, eu gostaria de ser isso. Pô, mas não é compatível com a tua formação prévia, nem com o teu nível salarial, né? Então, o INSS faz lá umas equivalências e se coloca. Outro aluno que eu tive foi um profissional, um eletricista de alta tensão, que prestava serviço para uma terceirizada da COSERN. Eu dei aula bem quando cheguei em Natal, lá numa escola chamada IEC, Instituto de Ensino e Cultura. E ele estava fazendo lá o curso técnico de enfermagem, porque o que ocorreu? Ele lesionou o joelho de tanto subir e descer a escada. E aí o INSS afastou ele 1 ano. Quando ele voltou, ferrou o outro joelho. Aí se afastou mais 1 ano, o INSS disse que não, você não pode mais fazer esse tipo de tarefa. E aí pagaram o curso técnico, ele já era técnico, eletrotécnico, né? Pagaram o curso técnico ali. Não, ele não era técnico ainda, mas ele tinha já o nível médio, então pagaram o curso técnico de enfermagem nessa época aí para ele. Tá? E ao final do curso, ele acaba perdendo o benefício lá, e, fica desempregado, né? Mas pelo menos está requalificado. E outra coisa que eu não comentei aqui é que o acidente de trabalho te dá uma estabilidade no emprego de 1 ano após o teu retorno, tá? Porque é o tempo que a empresa tem também de te recolocar. Se ela quiser te demitir, tem que pagar o teu salário de mais 1 ano para te tirar da empresa. Então a empresa tenta também realocar ele em outra função, naquele mesmo nível ali, que ele possa desenvolver com aquela sequela, ou se ele não tem sequela, claro, não ficar com raiva do cara porque ele se acidentou, mas fazer ele retornar ao mercado de trabalho, né? Tá? Deixa eu abrir aqui a... Chegou alguém agora aí? Vou botar de novo aí a lista de frequência. Seguindo aqui. Mais alguma dúvida? Seguindo aqui. Então, está aqui o acidente de trajeto, né? Se lembre aí que o carro não é uma coisa tão reforçada assim, né? Um colega que morreu aí no acidente de trajeto aqui, agora recente, faz uns 2 anos, ali em Baixa do Meio, né? Que é 20 quilômetros do campus de Macau, na volta. O cara perdeu o controle, inclusive fui eu que fiz a análise do acidente, que ironia, né? Parei algumas horas ali, várias vezes ali, para fazer essa análise do acidente, porque eu também sou da Comissão Central de Vigilância em Saúde, do IF, e a gente tinha que gerar a ficha de acidente para poder indenizar, não, dar o benefício lá da pensão por morte para a viúva dele, né? Professor Wilson, excelente professor, colega ali de trabalho, né? E foi o seguinte, ele teve que tirar o carro da pista, porque passou uma moto na frente dele ali, ele jogou para o acostamento e quando ele voltou, tinha um desnível na pista, né, assim, na camada de asfalto, tinha sido recapeado ali. Quando ele voltou, o volante puxou e ele pulou para outra pista. E aí bateu de lado com o banco do carona na frente do ônibus de linha, né, o ônibus ali que passageiros ali de Macau. E aí voou um estilhaço de vidro na cabeça dele aqui e morreu sentado no banco do motorista ali. Não é essa foto aí não, tá? Não, foi esse carro aí. Então, claro que é muito triste, a gente fala aqui friamente, né, porque faz uma análise técnica, mas é uma pessoa, né, nosso colega ali, e podia ser eu, né, não impede também, a gente pensa que tech segurança, a gente sempre pensa que médico não fica doente, né, e tech segurança não se acidenta, tá? Então temos que ter cuidado também aí no nosso fazer. Então aqui um acidente típico, né, você fez um procedimento errado de trabalho, aqui, claro, é um escritório, né, mas olha só esse acidente aqui, ó. Esse amigo é um MEI, né? Um microempreendedor individual. Aquele cara que agora sim, não tem patrão, eu montei a minha empresa. E essa máquina aí é amiga dele. Essa máquina dá o fruto, ganha-pão dele aí, o leite das criancinhas dele, né? Então, mas ele fica até amigo da máquina, todo dia ele higieniza essa máquina, limpa tudo ali, para não dar problema no produto dele aí, os caldo de cana, né? Lá em Santa Catarina a gente chama de garapa. E
Mas vocês não acham que vai acontecer um acidente com esse amigo aí? Vai, viu? A máquina não tem o amor que a gente tem por ela, não. Não é recíproco esse Então amor. ela não é amiga dele, é a falsa. Ele é amigo dela, mas ela não é amiga dele, não. Tá? As máquinas não têm coração, né? Então, o que que acontece aí? Não, ele sabe usar, ele foi treinado, a máquina foi ele que comprou, ele leu o manual, tal, mas a máquina é que está errada. Não é o procedimento de trabalho dele que está errado, não. Ele vai ter que botar a mão ali. Tá? Então, não adianta eu treinar o cara, botar uma luva, dizer que ele nunca bote a mão ali, porque ele vai botar, e não é porque é burro, tá? É porque você incorporou uma tarefa de alto risco num processo de trabalho rotineiro. Tá? Então, o que que eu tenho que fazer aí? Mudar a máquina. Tem que fazer um funil de entrada para que a mão do amigo aí não chegue ali até no atuador mecânico ali, né, na prensa, né, na prensa rotativa ali. É possível fazer isso, adaptar a máquina para isso. Tá? A gente vai estudar isso na nossa aula de NR12. Tá? Vamos aprender a fazer projeto mesmo, de verdade, de proteção de máquinas. Quando ocorre um acidente, a gente faz de tudo para que não ocorra, né? Tomara que nunca ocorra na empresa de vocês aí, que vocês cheguem nessa utopia do acidente zero, né? Ai, professor, o senhor é muito utópico. Melhor utópico do que distópico. Tá? É melhor imaginar um mundo sem acidentes, mesmo que ele não exista ainda, do que ficar imaginando aquele filme do Mad Max, né? Gente sem cabeça, gente sem empilhadeira entrando na barriga do funcionário, né? Gente caindo do poste. Não quero isso, não. Então, ainda acredito que dá para a gente fazer um futuro, inclusive um presente, né? Melhor, onde a gente não morra tentando ganhar a vida. Mas ocorrendo, você vai fazer a CAT. Essa ficha aí ó, é aqui do Serviço Público Federal. Chama CAT do Servidor Público, tá? Do Serviço Público. Comunicação, Assistência de Trabalho do Serviço Público. Por quê? Porque a gente tem um regime de previdência próprio, diferente do INSS, né? Do trabalhador da iniciativa privada. Na iniciativa privada eu vou fazer a CAT, né? Que é um formulário que antigamente a gente preenchia em 4 vias, ficava uma cópia para o acidentado, uma cópia para o sindicato, uma cópia para o INSS e a outra cópia ia para o Ministério do Trabalho. 4 vias aí. Fazia com carbono, você comprava um bloco, né, do formulário lá na papelaria, já vinha com as folhinhas de carbono, tinha que tomar muito cuidado, botar uma folha de fórmica para depois ali do carbono, mudar os carbonos de lugar, né, um saco fazer isso, sabe? Quando se tinha mais habilidade, você fazia na máquina de escrever, mas podia fazer à mão também. Hoje em dia é eletrônico, né? Você entra, você cadastra a sua empresa no portal lá do INSS, o seu NPJ da sua empresa, e aí você vai ganhar uma chave de acesso, claro, normalmente é o pessoal dos recursos humanos aí, a gestão de pessoas aí da empresa, né? Para você cadastrar o acidente. Nesse momento você vai pegar lá o NIT, né? O número de identificação do trabalhador, né? O cadastro dele no INSS, que é vinculado ao CPF, claro, né? A função, como é que foi, qual parte do corpo atingida, manda eletronicamente, aí o INSS vai decidir, pelos protocolos dele lá, se faz a perícia médica, né, na perícia oficial lá do INSS, ou se já concede o benefício e pronto, tá? Normalmente ele te chama para uma perícia médica, tá? Você afasta a pessoa, ele chama para a perícia médica para confirmar aquele acidente, né, e no caso dos órgãos federais, a gente tem a perícia médica própria também, a gente chama de junta médica, né? Faz também esse trabalho, tá? Ah, de vincular aquilo, inclusive dizer qual é o afastamento, quando é que o cara pode voltar, como indicar os tratamentos que vão ser feitos ali, e participa também dessa reintegração quando a pessoa volta, né? O que que se tem que fazer, às vezes se tem que fazer alguma restrição na função, quando a pessoa volta com uma sequela, né? E isso é o que gera as estatísticas, tá? Esse acidente que é comunicado, né? Tá? Se lembre que a gente tem no Brasil também uma subnotificação, né? A pessoa não sabe que tem esse direito, não comunica, ah, esquece, né? Não sabe que tem seguro nem nada, ou às vezes ele não é segurado também, não tem vínculo empregatício, tá? Então a gente tem também uma subnotificação. Mas mesmo com a notificação oficial, a gente é o segundo do mundo, bom, em acidentes, tá? Acidentes e doenças do trabalho. Né? E mortes também. Mesma proporção, que tem aumento dos acidentes, aumento das mortes. Né? Tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho que colocar aqui.
Pronto, a lei também diz que se você sonegar essa informação, você pode ser multado, tá? Você tem um dia útil após o acidente, a empresa tem que comunicar. Se a empresa não comunicar e o INSS ficar sabendo desse acidente por outro mecanismo, por exemplo, pelo sindicato, pelo próprio acidentado, pelo um advogado trabalhista do acidentado, tá? Pelo médico que atendeu esse acidentado lá no atendimento público de saúde, por exemplo, arranquei meu dedo e fui embora, e mandaram embora, que isso aí não é nada da empresa, te vira com o teu dedo aí, eu fui lá no Valfredo, na emergência, fui atendido lá, o médico do plantão pode fazer a carta também, tá? E aí dá uma multa ferrada na empresa, sabe? Assim, não é legal você desamparar o trabalhador, não. Se lembre, né, também que é o pior momento da vida da pessoa, né? Tá? E a pessoa também, ela tem um vínculo com a empresa, ela tem também um amor ao seu trabalho, tem também o seu sustento ali também, né? Ninguém quer se acidentar, pô. Não tem essa cabeça do empresariado escravocrata aí, que de dizer que o cara é burro mesmo, merece mesmo se acidentar, porque se quer se suicidar, que faça isso fora da minha empresa, né? Não podemos ser assim, né? E essa promoção, gente, dessa visão de mundo aí, é nosso trabalho, tá? Não fique também você, tech segurança, mastigando mingau, ninguém valoriza a minha área, eu devia ganhar bem mais, a empresa devia investir, a empresa devia me perguntar o que fazer. Você tem que fazer parte da solução, não só do problema. Tá? Então, alertar sobre risco de acidente, beleza, mas assim, vamos também trabalhar com treinamento, com projeto, com convencimento, tá, dos administradores, das chefias, fazer balanço financeiro também do investimento, quanto é para botar essa máquina aqui, essa produção, R$ 100, mas vai evitar um acidente aqui de R$ 100.000, então você conseguir convencer alguém da administração, né, e o tech segurança é muito comum ele subir na carreira, ele ter cargos de liderança nas empresas, né, então você é um influencer, né, um influenciador analógico, não é um influenciador digital, mas pode ser também um influenciador digital. Tá? Estamos entrando aí no metaverso, aí, né? No mundo digital também do trabalho, que já existe. E então, o que aparecer de ferramenta, meu amigo, minha amiga, para você salvar a vida de alguém que trabalha, use. Tá? Não fique achando assim, não é meu serviço, agora eu vou ter que aprender a fazer uma palestra pela internet, ó. Não fui contratado para isso, não. Não seja boca mole, tá? Trate de ser um tech segurança de verdade federal, que é o que você está fazendo aqui com o imposto do trabalhadorzinho, e está pagando aqui essa estrutura aqui do IFRN para você poder fazer um bom curso, né? Claro, né, o prêmio é para você também, né? Você ter um bom desempenho profissional, vai fazer bem para a sua carreira, para o seu ganho financeiro, para a sua satisfação profissional também, né? Muito legal a gente salvar alguém, viu? Já estou há quase 30 anos nessa área aí, e é muito legal você voltar num setor e ver que melhorou, pô, o cara dizer, pô, rapaz, depois que tu viesse aqui, sabe, tiraram aquela máquina que dava choque na gente ali, melhorar esse piso aqui que escorregava, uma vez quase caía ali, agora resolveu, isso aí, tá. É muito legal você ser reconhecido, né? Você não é só um chato de plantão, tá? Tem tech segurança que quer ser o chato, não seja o chato, seja um promotor de saúde, tá? Não seja só o cara ali marrento, né? Na cabeça capacete, no pé sapatão, no olho óculos. Não seja só um pastoreador de EPI, você é um promotor de saúde, né, a segurança promove a saúde. Tem até uma frasezinha da internet, né, ambiente seguro, vida saudável, né? Pronto, aqui tá, quem tem o auxílio acidente pode continuar trabalhando? Pode, porque você recebe o auxílio acidente por uma sequela, uma redução da sua capacidade de trabalho. Inclusive, se você perder o emprego, depois da estabilidade de um ano, você continua recebendo essa parcela do INSS. Quando você recebeu, ter outro emprego, você não perde essa parcela. A não ser que você recupere a sua capacidade para o trabalho. Né? Pô, era uma lesão que evoluiu, sei lá, uma coisa que com uma cirurgia, com um tratamento ali, eu melhorei, e agora eu estou pleno, aí eu perderia, mas eu posso trabalhar. O que eu não posso trabalhar é ganhando o auxílio-doença. O auxílio-doença é para quem está afastado por doença do trabalho, doença ocupacional. Tá? Cuide aí para vocês não confundirem o auxílio doença, que é o primeiro que a gente ganha, com o auxílio acidente. Pode falar, Fábio. Ô, professor, tranquilo?
Professor, Bem, em relação ao auxílio-doença, a gente sabe que se retornou presencialmente, é cortado o auxílio, correto. E se a pessoa está afastada, mas consegue trabalhar remotamente? Como é que funciona essa questão do auxílio? não, aí aqui é conceitual, né? Assim, o auxílio doença é para um afastamento do trabalho integral, tá? Então, assim, se você consegue retornar de maneira remota, e você não tem dessa maneira ali nenhuma perda da sua capacidade para o trabalho, tá? Aí você perde o auxílio, né? Mas você pode converter esse auxílio doença no auxílio acidente, que é um percentual do teu salário. Aí é proporcional à perda da capacidade de trabalho que você teve. E aí, agora pode acontecer nesse cenário que a gente está tendo aí, pô, o cara voltou, mas ele não pode pegar um ônibus para chegar na sede da empresa, então ele volta e trabalha remotamente, né? Aí o INSS teria que calcular qual é esse percentual para converter o B91 em B90M, esqueça esses códigos, B94, deixa eu ver. O B91 em B94, né? O auxílio doença e auxílio acidente. Entendi. Entendeu? Ah, eu posso ter um outro emprego, um outro. Ah, mas aí é uma coisa clandestina, né? Estou dando golpe aí no cofre público e arrumei outra renda enquanto eu estou afastado. É possível, né? Mas não é protegido pela legislação. Pela lei. Entendi. Pronto, então vamos fazer um exercício aqui. Queria que vocês pegassem agora um caderno aí, uma caneta. Vocês ainda têm caderno e caneta? Aquela caneta, aquela coisa cilíndrica que tem uma carga de uma esfera na ponta que escreve azul. Vocês têm isso? Sim, No seu professor. Pronto, No ou seu então pega aquela prancheta de madeira do Tec Segurança com aquele lápis ruído que vocês têm assim para escrever. Usa mais isso não? Então pega o bloco de notas aí do seu celular agora e eu vou contar uma história para vocês aqui, tá? E eu quero que vocês me digam quais são as causas desse acidente e o que vocês fariam para não acontecer outro, as melhorias, tá? Agora não vale dizer assim, a causa foi o sapato, troca o sapato. Assim, me diga ali uma solução para que não aconteça outro acidente desse tipo, tá? Então, olha só, primeiro o princípio aqui da análise de acidente, eu não estou procurando culpado. Tá? Existem aí uns livros antigos, aí umas apostilas aí ultrapassadas, e desde a década de 90 já está caduco o conceito, tá? Mas ainda tem gente falando do ato inseguro e da condição insegura. O que era isso antigamente, naqueles tempos lá antigos aí, né? Os alfarrábios aí. Ah, se foi ato inseguro, a culpa é do funcionário. Foi ele que botou a mão ali, ele é burro mesmo, então a culpa é dele. Se foi condição insegura, foi a empresa que armou uma armadilha para arrancar a mão do cara. Não existe mais isso, viu? Tá? Não existe mais isso. O que existe é o seguinte, aconteceu o acidente, o que originou esse acidente? São causas. Normalmente não é uma causa só. São várias causas aí. Tá? E a gente vai encadear essas causas, existe até alguns métodos aí, o método do mapa, eu gosto muito de usar o Ishikawa, que é a espinha de peixe, para ver como essas causas se relacionam, para a gente ver a causa raiz, né, as causas principais, para evitar esse acidente. Então, a gente vai enumerando causas e vai vendo como é que elas se relacionam. Não precisa fazer a espinha de peixe agora aí, não, mas imagine uma espinha de peixe assim, cada espinha seria uma causa, e na espinha tem outras espinhazinhas, e lá na cabeça do peixe a gente escreve assim, acidente. Então, assim, ó, o cara não botou o capacete, entrou na área que não tinha a proteção, aí caiu o tijolo bem na cabeça dele. Então, essas causas estão interligadas, né? E aí aconteceu aquele acidente. Mas anotem só o que vocês acham que causou essa história aqui, tá? Então, é esse cara aí, né? Tá no Tec Segurança, estão vocês ali, 5 para meio-dia, entrevistando o cara, né? No final do turno ali, se acidentou ontem, né? Já foi para o hospital, já está recuperado. Já está recuperado, não, né? Já está lesionado ali. E vocês estão aí tentando entrevistar ele. Às vezes a gente pode até ir até o local onde ele se acidentou. Onde ele se acidentou. A análise de acidente não é só uma entrevista, tá? Você tem que ir no local onde ocorreu o acidente, entrevistar as pessoas também. Pode-se recorrer a imagens, filmagens, né? Imagens eletrônicas ali. Tá? Analisa-se os equipamentos, a situação de trabalho de que gerou. Tá? Deixa eu só contar um acidente para você. Alguns aí, tem vários aí para a gente estar contando durante o curso, mas teve um funcionário que ele trancou a mão numa janela. E aí disseram que a janela emperrava, tal, né?
E aí eu fui lá ver o ambiente de trabalho, como é que ele trancou a mão, ele puxou a janela com uma mão e a outra ficou embaixo. E aí descobri que tinha um vazamento de água embaixo da bancada, no laboratório de química. E o que aconteceu? Para abrir a janela, ele tinha que se inclinar em cima da bancada. E aí, nesse dia, a janela emperrava realmente, né? Mas nesse dia ele escorregou com o esforço que ele fez na janela. E aí ele caiu e a janela veio no dedo dele. Então, assim, nem sempre é óbvio as causas, né, do acidente. Né? Então, tem que fazer uma análise de acidente. Tá? E aí, a gente tem umas fichas padronizadas, essa aqui é do IFRN, a ficha padrão do acidente. Não é a CAT, tá? A CAT é o formulário do INSS, você vai preencher lá no computador eletrônico. Essa aqui é uma ficha de análise onde eu vou registrar as causas, o local do acidente, as coisas da empresa. Inclusive, tem até um campo para dizer em qual processo administrativo esse acidente está sendo tratado. Não é que o funcionário está sendo processado, não, tá? É que a gente abre um processo, um trâmite administrativo, que aqui no IF se chama processo, mas é um trâmite administrativo, hoje em dia tem um processo eletrônico, e anexa esses documentos, tá? Vários, né? Inclusive, outros depoimentos das pessoas e tal, e resulta nessa ficha e vai dizer as causas e ali embaixo falta ainda uma linha ali, que seriam as recomendações. Deixa eu mostrar aqui. Pronto, aqui para prevenir acidente, você vai usar a legislação, a gente tem a legislação trabalhista, que são as NRs, né? A legislação previdenciária, essa é uma parte que a gente estudou hoje aqui do seguro-acidente, e a gente tem também as normas locais, né? Então, deixa eu contar essa historinha para vocês, anote aí, pegaram o caderno? Pegaram o pad aí, o bloco de notas? Olha só, isso aí é uma piscina, uma arte. A história Achou? não era do cara que escorregou, não? Como? Como foi? Não Eu achei entendi. que a história já era do cara que tinha escorregado na mesa. Não, a história é essa daqui agora da piscina, vamos lá, é outra historinha. Essa dali foi uma real, essa daqui é uma fictícia. Essa aí é uma piscina, tá? E tem uma casa de máquina subterrânea. Então, o cara desce nessa casa de máquina e lá embaixo ele tem que encher um balde de água. E nessa água diluir um produto químico que ele vai subir de volta à escada e jogar essa água na piscina, tá? E os produtos químicos ficam guardados lá nessa casa de bomba lá, na casa de máquina, tá? Então, ele vai lá embaixo e tal. Nesse dia, ele se apresentou para o trabalho de chinela havaiana, aí, chinela de borracha, né? E ao descer, ele desceu lá, preparou-se, encheu o balde d'água e subindo o balde de 20 litros, né? Um balde que 20 litros de água pesa 20 quilos. A tira da chinela arrebentou. E aí ele caiu com o balde todo aí, se estabacou no chão lá, quebrou o braço. Tá? Aí, entrevistando ele disse, olha, investigando lá o local de trabalho, a gente viu que essa escada não tem antiderrapante, ela não tem corrimão, a iluminação é ruim, porque é um setor de casa de máquinas ali subterrâneo, ele estava de chinelo de dedo, deixa eu ver o que mais, e ele estava já retornando, né, subindo com esse balde para o nível da piscina lá para jogar. Entrevistando o chefe dele, veja que essa empresa aí é uma empresa que tem ISO 9000, então o chefe usa gravata, né? O chefe disse o seguinte, ó, não sou babá de peão, já dei para ele o sapato de segurança, mas ele não quer usar. Ele diz que dá uma quintura no pé, da frieira, não quer usar o armário, mas eu tenho aqui um documento dizendo que eu forneci o sapato para ele. E aí vai usar um chinelo de dedo. E aí caiu, se machucou. Então, o que vocês acham aí? Anotem aí dessa historinha, né? A gente tem a historinha do acidente lá, já colocaria no formulário, né? O que vocês identificam como causas aí para esse acidente? Pode me dizer no chat. Eu já ia responder, já. Pode responder no microfone ou bota no chat aí, vamos fazer uma enquete aqui com vocês. Qual é a causa do acidente? Não vão dizer que é a chinela havaiana, né? Pode ser A principal é que a empresa não exige, né? Pronto, A segurança do trabalhador. Falta de comprometimento da empresa, beleza. Tá, não exige, fornece, mas não exige. O que mais? Só isso? Se ele tivesse com calçado de segurança, ele não se acidentava? Sem EPI, né? Que ele não teria se machucado. Talvez até tivesse caído, mas não tivesse se machucado. Mas ele quebrou o braço, não foi o pé? Não, sim, mas entenda que ele poderia ter caído, mas não ter se machucado, apesar de estar com um balde pesado na mão, né? Quando você está com o equipamento correto. Com outros equipamentos, né? Não só o sapato, né? O calçado de segurança, né?
Exato. Quem mais? Tem mais algum motivo aí que vocês... A falta do A área de corrimão. armazenamento dos área de produtos armazenamento. estavam Isso. inadequadas, escuras, faltava Isso, ó, já estão espertos aí, ó. Não precisa, o produto tem que estar no local próximo à piscina, está próximo, mas está no subterrâneo, né? Numa casa de máquina, né? Corrimão da escada. E parece que ele teve que levantar com as mãos o balde, né? Ele deveria ter algum tipo de coisa para carregar, para subir uma escada. E aí, que solução que vocês adotariam ali? Botar um elevador? Botar um guincho para subir com esse balde? Um drone que leva o balde para cima? Eu transferiria o local. Faria o quê com o local? Não entendi. Eu transferiria o local, tirava dali dessa parte escura e colocava ali em outro lugar mais acessível. Muito bem, abre-se as nuvens do céu, desce lá o facho do Espírito Santo em cima da cabeça da pessoa iluminada. Muito bem. Gente, ó, resolver acidente de trabalho não é só medidas de segurança. Claro que eu posso usar a EPI, várias coisas, às vezes várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas eu posso também propor uma mudança no processo de trabalho. Nesse caso aí, é o processo que está errado. Pô. Primeiro é o seguinte, o cara vai lidar com produto químico num calabouço lá, num subterrâneo, uma casa de máquina, onde eu tenho ruído, onde eu não tenho ventilação, onde é escuro, é úmido, onde eu vou fazer uma função que é estranha àquela ali, por exemplo, alguém vai fazer um trabalho lá, por exemplo, um técnico de manutenção, vai instalar um encanador, vai fazer alguma coisa lá, um eletricista, né? Nessa casa de máquina, mas não é o local para eu estar armazenando produto e fazendo. E assim, eu vou descer com um balde, encher ele d'água lá embaixo e depois subir com ele pesado, né? E aí tudo bem, a escada tá sem corrimão, o cara tá de chinela da Até porque o calçado era quente e causava frieira, né? Tipo doença nos pés. Tem que verificar se ele tá molhando o pé também, porque mesmo que use sapato vai acabar, ele vai sempre estar com o pé no local úmido e vai acabar gerando outra doença. Poderia estar usando o calçado errado, mal especificado para aquela atividade dele, né? Então, pode ter também essa falha aí, o EPI foi especificado errado, e por isso que o cara não usa, ou não tem supervisão, mas assim, o principal aí é a gente mudar ali o processo de trabalho, tá? Melhorar o ambiente, o processo. Então, poderia ter uma casa mais próxima, no nível da piscina, onde eu tivesse esses produtos, local ventilado, com cobertura, né, que a gente vai estudar amanhã aí, a NR8, aí, né, as edificações, para ele não precisar fazer isso, né. Ou alguns processos podem ser até automatizados, né, para evitar aí também esse esforço físico, esse transporte manual de carga aí, né. Então, além de ter um caminho melhor, poderia pensar em aí umas outras soluções, né? Tá, gente? Então, esse exemplo é só para vocês não focarem só no EPI, não focarem só em uma solução ou outra, que às vezes eu tenho que interagir com vários fatores, e o que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte, ó, pô, se eu tirar o chinelo do cara, ele não vai se acidentar, não, mesmo assim ele ainda pode cair. Então, se eu botar o corrimão, já melhora um pouco a vida dele, mas mesmo assim ele ainda pode cair, pode cair. Então, vou botar a fita antiderrapante. Se tiver corrimão antiderrapante, mesmo assim ainda vai ocorrer o acidente, com ele talvez não, mas com o próximo que vier ali. Aí se eu treinar, exigir, pô, agora sim, se eu botar tudo isso, não vai ocorrer outro acidente. Pô, estou chegando lá, estou resolvendo o problema, né? Então, não é uma causa só. Professor. E não é uma solução só, pode falar. Eu ia dizer para não transportar na mão, pode colocar um carrinho de mão. Claro que para isso teria que botar um outro local para guardar o material, né, que fosse no mesmo nível. Mas um carrinho de mão, só que derramaria a água, né, do balde. Não, teve uma turma que o aluno disse, bota um elevador. Tudo bem, é uma solução, né, mas não é a mais viável, né, não é... pode me dar até outros problemas, imagina esse balde virando dentro de um elevador, né? Bota um guindaste, tudo bem, mas muitas vezes as soluções são simples, são mais econômicas, inclusive. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente não mata formiga com tiro de canhão, a gente vai usar o recurso necessário para resolver o problema, mas antes de sair
dando a opinião, a gente fazer realmente essa análise técnica, fazer algumas propostas, discutir com os colegas, ver com as pessoas que executam o trabalho também, que podem nos dar algumas ideias, né? Conhecer os processos de trabalho é importante, tá? Não se lembre que você não vai só analisar riscos, você primeiro tem que analisar o trabalho, o processo em si, para daí ir identificando os riscos e fazendo essa melhoria, né? Essa melhoria do ambiente, dos equipamentos, dos procedimentos, da educação das pessoas, né? Conjunto aí de coisas, né? Tá? Você não é um palpiteiro, né? Chega, quando você vê assim, o cara foi atropelado, bicho burro, não olha para o lado, né? Quando acontece um acidente de trânsito, já aparece um monte de analista, né? Ah, a culpa foi desse ali, quem bate atrás é que tem a culpa. Então, numa análise técnica, a gente tem que ver realmente por que aquilo ali aconteceu, quais fatores contribuíram para aquilo, para evitar outro, né? Não é só para achar quem foi o culpado ali, e achar o culpado até uma coisa que pode penalizar a parte fraca, que é justamente o acidentado, né? A culpa foi dele mesmo, que história é essa? Andar de chinelo, né? Então, e também não demonizar o patrão, dizer a culpa é sempre do patrão, né? Não é só isso, né? Então, vamos ver a melhoria dos processos de trabalho para evitar o acidente e a doença de trabalho. Ok, eu sei que vocês estão gostando da aula, mas eu tenho que deixar, eu sinto muito, mas eu tenho que partir. Assinem aí, assistam a aula lá, o Coliseu Romano, a aula de NR8, já assistiram? Está postada lá. Assistam, façam a tarefa ali, tem uma tarefa da NR24 também, que é dar uma lida na norma, e a gente vai estudar amanhã, reforçar amanhã, mas já tem um vídeo ali no Google Sala de Aula, tá? Tem o Coliseu, tem igreja, tem até uma criação de gado confinado, para a gente aprender aí os princípios das edificações de ambientes de trabalho. Vai ter luta de gladiador? Não, luta de gladiador não botei, porque a gente não pode mostrar sangue aqui no Serviço Público Federal, mas eu queria botar um leão comendo ali, comendo um gladiador, mas não rolou não, posso ser processado pelo YouTube, o YouTube pega o algoritmo e não deixa publicar essas coisas. O Coliseu, mas vocês vão descobrir que o Coliseu tinha uma proteção contra intempéries, interessante, já naquela época lá, no século I, né? Século I, ali, logo depois que Jesus morreu, fizeram o Coliseu. Muito bem. Os romanos manjavam muito de engenharia, né? Romano não é brincadeira, não. A gente ainda usa o telhado romano até hoje. O telhado de duas águas é o telhado romano. Inclusive, dizem aí que os engenheiros surgiram ali na Roma, né? Só que eram engenheiros militares, mas surgiram por ali. Usava até um cap diferente, uns engenheiros querem usar aquele penacho lá do centurião, né? Para achar que são muito importantes, né? Mas na Roma era, né? Hoje em dia, não sei, mas estamos aí. Beleza, gente. Valeu aí, obrigado pela atenção e até amanhã aí. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, professor. Tchau.